Hoje no Som Sereníssimo eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a Luna e o que a figura dela representa dentro dos livros. Yes! All witches! A Luna pra mim é uma das personagens mais interessantes e mais cativantes dos livros. Ela é extremamente bondosa, ela é extremamente doce. E já tem um tempo que eu queria fazer um vídeo sobre ela, falando um pouco sobre ela, mas eu não queria cair na ideia de biografia de novo. Tudo que tá nos livros traz algum simbolismo e eu tenho muito interesse em pensar o simbolismo da Luna. Ela é uma personagem muito simbólica pra mim, então eu queria dividir isso com vocês. Antes de qualquer coisa, eu vou falar rapidinho sobre a história dela, sobre quem ela é. Bom, a gente conhece ela no 5º livro, ela é um ano mais nova do que o Harry, o Ron e a Hermione. Ela é da Corvinal. Os pais dela são o Xenophilius Lovegood e a Pandora Lovegood. A Pandora já morreu, ela vive só com o pai. O patrono dela é uma lebre e ela é do dia 13 de fevereiro, ou seja, ela é de Aquário, obviamente. A Luna não poderia ser de nenhum outro signo que não Aquário. Uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre ela é o apelido pelo qual as pessoas chamam ela. O original eles colocaram como Looney Lovegood, que Looney seria uma referência à louca, e em português isso foi traduzido como de Lua Lovegood. A primeira vez que a gente vê a Luna é no 5º livro e ela é introduzida de uma forma não muito elogiosa. Então o que acontece é que no 5º livro o Ron e a Hermione são promovidos a monitores e aí o Harry fica meio sozinho, meio perdido e ele fica acompanhando a Gina e o Neville no Expresso de Hogwarts. Aí o Neville fala que não tem nenhuma cabine, que tá tudo ocupado. E aí a Gina fala: "Do que você tá falando?" Respondeu Gina, que se espremer é para passar por Neville e espiar a cabine atrás dele. "Tem lugar nesse aí, só tem a de Lua Luna Lovegood." Neville murmurou alguma coisa sobre não querer incomodar ninguém. "Não seja bobo", disse Gina dando risadas. "Ela é legal." Gina abriu a porta e puxou seu malão pra dentro. Harry e Neville a seguiram. "Oi, Luna, tudo bem se a gente ocupar esses lugares?" A garota ao lado da janela ergueu os olhos. Tinha cabelos louros, sujos e mal cortados até a cintura, sobrancelhas muito claras e olhos saltados, que lhe davam um ar de permanente surpresa. Harry entendeu na hora por que Neville preferira procurar outra cabine. A garota emanava uma aura de nítida birutice. Talvez fosse porque guardara a varinha atrás da orelha esquerda por medida de segurança, ou porque tivesse decidido usar um colar de rolhas de cerveja amanteigada, ou ainda porque estivesse lendo a revista de cabeça para baixo. Seus olhos estudaram Neville e se fixaram em Harry. Ela fez que sim com a cabeça. Então essa é a apresentação que a gente tem da Luna. Um ar de birutice, uma cara esquisita e todo mundo assustado com a apresentação física e a aura que ela emana. Ao longo do tempo que a gente vai conhecendo a Luna, eu acho que o que mais surpreende a gente é que ela tem uma lógica muito diferente da lógica das outras pessoas. Essa lógica diferente que ela segue, esse jeito diferente dela de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas, é muito do que afasta as pessoas dela. Todas as pessoas encaram ela com uma dúvida muito grande sobre a capacidade dela mesmo de fazer as coisas. No último livro, quando o Harry tá procurando o diadema, ele ainda não sabe que é um diadema, ele tá procurando alguma coisa que pertença a Rowena Ravenclaw. E aí a Luna fala: "Tem o diadema perdido." E as pessoas ficam: mas assim, o diadema tá perdido, né, Luna? E ainda assim, ela tem uma capacidade incrível de se manter serena e de encarar as coisas com muita naturalidade. Um dos meus trechos favoritos em que ela aparece é no Enigma do Príncipe, quando Harry convida ela para ir para a festa de Natal do Slughorn com ele. Nesse momento, Harry tinha acabado de sair de uma aula de transfiguração em que eles tinham que mudar a cor da sobrancelha deles. O Harry consegue deixar uma das sobrancelhas dele amarela e ele encontra a Luna. E aí depois que ele convida ela, rola o seguinte diálogo. Luna virou aqueles olhos grandes saltados para ele, surpresa. "A festa de Slughorn? Com você?" "É, ele pediu para levarmos convidados, então achei que você talvez..." "Quero dizer, ele queria deixar as suas intenções perfeitamente claras. Quero dizer, como amigo, sabe? Mas se você não quiser..." Ele já estava desejando que ela não quisesse. "Ah não, adoraria ir com você como amiga", respondeu Luna sorrindo como ele jamais a vira fazer. "Ninguém nunca me convidou para uma festa antes como amiga." "Foi por isso que você tingiu a sobrancelha para a festa? Devo tingir a minha também?" Então essa naturalidade dela de aceitar de: "Olha, uma festa com uma amiga, então preciso pintar a sobrancelha também?" Isso pra mim é muito fofo, isso é muito tocante, isso é muito bonito nela. E às vezes justamente por ela ser essa pessoa bondosa, essa pessoa sempre acolhedora, sempre doce, e por as pessoas não acreditarem muito nela, as pessoas meio que perdem um pouco do senso de humanidade com ela, e eles tratam como se ela não reparasse isso. Como
como se ela não se incomodasse ou como se ela nem percebesse que as pessoas estão sendo grossas com ela. Mas aí tem um momento em que ela lê um personagem de uma forma perfeita. E aí a gente vê que ela tá ali não só observando tudo com muita atenção, sim, como também ela tá sentindo, ela tá sendo impactada por aquelas coisas que estão acontecendo ao redor dela. Um pouco antes do trecho em que o Harry convida ela tá consolando a Hermione, que a Hermione tava chorando, tava mal por causa do Rony, e aí ela fala com o Harry. Ela está meio chateada, disse Luna. A princípio eu pensei que fosse a Murta que geme no banheiro, mas era Hermione. Ela falou alguma coisa sobre aquele Ron Weasley. Eles brigaram. Ele às vezes diz coisas muito engraçadas, não acha? Comentou Luna quando saíram juntos pelo corredor. Mas sabe ser grosseiro. Reparei isso ano passado. O Ron é um dos personagens que é mais cruel com ela, que tem menos tato e que trata ela menos como uma pessoa digna. Pelo menos durante o 5º livro, né? Antes deles se aproximarem. Bom, o resultado de tudo isso, dessa falta de tato que as pessoas têm com ela, desse constante estado dela no mundo meio paralelo, essa crença que ela tem nesse monte de coisa que as pessoas acham que não existe, que provavelmente não existe na verdade. Tudo isso junta e vira uma bola de neve e chega no que a gente vê que é a grande questão da Luna, que é a exclusão e a discriminação que ela sofre. Essa exclusão vai ter vários graus. O primeiro grau que a gente vê quando a gente é apresentado a ela vem inclusive de pessoas que aparentemente não tem nada contra ela, como a Gina. Então a Gina, embora depois elas fiquem mais amigas, embora elas já tenham algum grau de proximidade, a Gina chama ela de Lua, chama ela de Lune. E gente, apelido é uma coisa que assim, é o tipo de coisa que marca as pessoas, porque é um nome pelo qual você vai ser chamado todos os dias da sua vida, o tempo que você estiver na escola, o tempo que você estiver na faculdade, sei lá. Apelidos raramente são elogiosos. Tirando quando a gente tá falando de apelido de nome, né? Tipo, sei lá, Carolina virar Carol. Apelidos que são baseados em características físicas, características psicológicas, esse tipo de coisa, isso raramente vai ser positivo. Você provavelmente já deve ter recebido algum apelido baseado nisso, ou se você não recebeu, você é o opressor e você deu esse apelido. Então você deve lembrar dessa experiência de ter um apelido circulando que não é nada elogioso. E embora as pessoas possam, às vezes, ficar muito ofendidas e muito revoltadas com esse apelido, e isso ficar muito claro para todo mundo que ela não gosta, muitas pessoas, pra evitar conflitos, elas não falam nada. Isso não quer dizer que isso não machuque aquela pessoa. Isso vai internalizando, isso vai crescendo dentro da pessoa e isso vai se tornar com certeza uma questão para ela. É o caso da Luna. A Luna, ela é chamada de Lua por todo mundo da escola, inclusive as pessoas da própria casa dela. Ela sofre preconceito dentro da própria casa, que é o lugar onde deveriam acolher ela. A gente está acostumado nos livros a ver o enfrentamento intercasas, né? Então é um conflito entre Sonserina e Grifinória, é um conflito entre Grifinória, Corvinal e Lufa-Lufa contra Sonserina, uma crueldade de pessoas de uma casa contra pessoas daquela mesma casa. A gente vê primeiro com a Luna, que parece uma postura de quem tá de fora, né? De não acolher a pessoa que tá ali. No último capítulo, depois da morte do Sirius, depois de tudo aquilo, o Harry tá andando pelo corredor e ele vê a Luna. A princípio fala que ele não queria encontrar ninguém, mas ele não tinha forças pra se esconder. Então ele cumprimenta ela mesmo assim. E aí ela fala: "Alô", disse Luna vagamente, virando a cabeça para ele ao se afastar do quadro. "Por que você não está no banquete?", perguntou Harry. "Bom, perdi a maior parte dos meus pertences", disse Luna serenamente. "As pessoas os apanham e escondem, entende? Mas como é a última noite, eu realmente preciso deles, então estou pregando avisos." Ela indicou com um gesto o quadro de avisos, no qual de fato pregaram uma lista com todos os livros e roupas desaparecidos, pedindo que lhe fossem devolvidos. Uma sensação estranha nasceu em Harry, uma emoção bem diferente da raiva e da dor que o dominavam desde a morte de Sirius. Levou algum tempo até perceber que estava sentindo pena de Luna. "Por que as pessoas escondem suas coisas?", perguntou ele, enrugando a testa. "Ah, bom", Luna encolheu os ombros. "Acho que pensam que sou meio excêntrica, entende? De fato, algumas pessoas me chamam de Lua Lovegood." Harry olhou para a Luna e a nova sensação de pena se intensificou dolorosamente. Esse momento do livro é muito triste, porque você vê que o nível que chega a aversão a ela. Uma menina que não fez nada de ruim com ninguém, ela é uma boa pessoa, ela é bondosa. Se tem uma personagem que não tem nenhuma atitude duvidosa nos livros, é a Luna. É esse tipo de pagamento que ela recebe porque ela é um pouco fora do que as pessoas consideram normal. E a gente cai lá naquele trecho pouco depois que ela é apresentada, quando eles descem do trem e o Harry vê os testralhos pela primeira vez. Ninguém tá vendo,
ele fica preocupado. E aí a Luna fala, não se preocupe, eu também os vejo. Você é tão normal quanto eu. E aí o capítulo termina com a seguinte frase. Sorrindo suavemente, ela entrou no interior mofado da carruagem. Harry acompanhou, mas nem tão tranquilo assim. Ou seja, ele não estava tranquilo porque ela não é normal. Se ele é tão normal quanto ela, ele também não é normal. O que é esse conceito de normalidade? Isso é bom? Isso é um conceito bom? Isso é um conceito positivo? Às vezes pode não ser. A gente tem uma versão quase natural ao que é diferente, ao que é estranho a gente. O que acontece é que quando a gente nasce, a gente é sempre o foco de toda a atenção e a gente não aceita bem nada que retire ou que ameace essa exclusividade. Essa angústia, esse incômodo com essa perda de exclusividade, ela vai se manifestar nessa reação de repulsa a tudo que é estranho a gente ou que vem de fora. A gente passa a olhar para esses elementos com um pouco de medo, como se eles fossem uma ameaça. Quando a gente é criança, quando a gente é bebê e tal, a gente tem um limite mundano, né? E aquilo ali é o nosso ambiente, a gente se acomoda, a gente se acostuma com aquilo ali. Então, qualquer elemento novo que entre ali desestabiliza o seu mundo. E, portanto, se desestabiliza o seu mundo, desestabiliza a sua racionalidade, desestabiliza o seu emocional, desestabiliza a sua lógica e, portanto, se trata de uma coisa ruim. A gente necessariamente vai olhar para essas coisas como coisas ruins, como coisas problemáticas, como coisas ameaçadoras. Isso é um sentimento natural, mas que pode e deve ser trabalhado culturalmente. Dependendo da cultura em que essa pessoa está inserida, isso vai ser trabalhado de uma forma ou de outra. Então, esse entorno, essa sociedade, ela vai ajudar a gente a reorganizar a nossa mente, reorganizar a nossa lógica do mundo para aceitar ou não o diferente, para aceitar ou não aquilo que vem de fora. Quando a gente é bem sucedido nisso, quando a sociedade é bem sucedida nisso, a gente tem uma neutralização desse sentimento. Se isso não acontecer, se o entorno não ajudar a neutralizar isso, aí que tá a raiz da xenofobia, do racismo, do preconceito em geral. A gente sente que existe uma coisa natural dentro da gente que avisa que essa é uma presença intrusiva. É lógico que xenofobia, racismo, homofobia, preconceitos em geral também são uma questão sistêmica, são uma questão de sistema social, né? De estrutura social. Mas eu tô falando de como que a gente se sente diante disso. É justamente esse sistema que permite que esse sentimento continue na gente. E pra mim é isso que a Luna representa. A Luna representa esse elemento estranho, esse elemento diferente, esse elemento externo que chega e balança um pouco a lógica das pessoas. Então ela tem essa lógica diferente que vai incomodar muito as pessoas e é isso que vai resultar nessa exclusão dela. E como eu disse, embora ela pareça imune, ela não é imune. Ela repara que o Ron é grosso com ela, ela repara que as pessoas chamam ela de dilua, ela repara que isso tudo tá ao redor dela e ela absorve isso. Só que isso não atinge ela da forma como atingiria talvez outras pessoas. A Luna, apesar de ter perdido a mãe muito jovem, ela tinha 9 anos, se eu não me engano, quando a mãe dela morreu, ela vem de um ambiente muito acolhedor. Depois que a mãe dela morreu, o pai dela se apegou mais ainda a ela, então eles são muito unidos, eles se amam muito. Ela sempre foi muito amada em casa e talvez tenha sido justamente isso que tenha armado ela para lidar com essas coisas de uma forma mais ou menos isenta. Embora ela seja sim afetada por esse comportamento das pessoas, por essa forma como as pessoas lidam com ela tem algum tipo de resistência. Ela aguenta muito mais do que outras pessoas aguentam. O próprio Harry, depois dos conflitos que ele tem na escola, quando as pessoas não acreditam nele no segundo ano, não acreditam nele no quarto ano, ele fica num nível de raiva e de ódio das pessoas e de descrença de que ninguém acredita nele, ninguém confia nele. E a Luna, ela tem essa serenidade, ela aguenta isso desde o primeiro dia e ela tem essa serenidade, essa calma e essa armadura, digamos assim, que faz com que essas coisas atinjam ela, mas atinjam o mínimo possível. Essa aparente indiferença da Luna com relação às coisas que acontecem com ela aumenta ainda mais a distância entre ela e as outras pessoas de Hogwarts, então isso meio que acaba piorando a situação dela, porque os ataques são feitos para atingir e aí não atingem. Essa exclusão vai acabar resultando numa completa ausência de amigos para ela. A única pessoa que conversa mais ou menos com ela é a Gina, mas como eu disse, ainda tem aquele nível leve de preconceito. E depois ela vai se aproximar do pessoal da Armada Dumbledore. Inclusive depois da Armada, no 6º livro, ela fala que sente falta das reuniões da AD porque era como ter amigos. Mas pra mim a cena mais linda e triste ao mesmo tempo com relação a isso é no 7º livro, quando eles vão visitar o pai dela, quando o Harry se dá conta de que ela não tá em casa, de que ela tem alguma coisa estranha, de que ela não tá lá porque o quarto dela tá poeirado, não parece ter sido habitado ultimamente. E aí a cena é a seguinte:
Enquanto discutiam aos cochichos, Harry andou pela sala prestando apenas meia atenção à conversa. Ao chegar à escada circular, ergueu os olhos distraidamente para o andar de cima e se perturbou. O seu próprio rosto se refletia no teto do aposento. Passado um momento de perplexidade, ele percebeu que não era um espelho, mas uma pintura. Curioso, começou a subir a escada. Aí ele sobe a escada. Luna decorara o teto do quarto dela com 5 rostos belamente pintados. Harry, Ron, Hermione, Gina e Neville. Eles não se moviam como os quadros de Hogwarts, mas ainda assim possuíam certa magia. Harry achou que respiravam. O que pareciam ser apenas finas correntes de ouro passadas em volta das imagens, entrecruzando-as, após um exame mais atento, Harry percebeu que formavam uma palavra, 1000 vezes repetida em tintas douradas. Amigos, amigos, amigos. Minha Luna! Para mim, a Luna é esse grande exemplo de que um ambiente amoroso, um ambiente acolhedor é o que vai moldar uma pessoa, é o que vai ajudar ela a lidar com as coisas ao longo da vida e o que vai dar a paz e o suporte para que ela possa resistir a esse tipo de coisa ou não. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você acha da Luna, o que você achou do vídeo. Você também pode deixar sugestões de outros temas interessantes, personagens que você acha que dá uma discussão legal para eu abordar aqui. Finita Encantada.